Olá, colegas, tudo bem? Obrigado pela sua audiência. Estamos aqui com mais um AvaCast, o podcast da Avalara, e hoje com um tema que é muito importante. A gente vai falar sobre a reforma tributária. A gente já teve vários conteúdos sobre isso, mas a reforma é tão importante que a gente acaba não esgotando esse assunto. Hoje, a gente tem aqui duas das maiores especialistas nesta área para a gente discutir. E a ideia é fazer uma discussão um pouco mais básica, tá? Muito tem se falado sobre a reforma, ainda faltam pontos a serem decididos, né? Muitos detalhes, mas toda essa conversa também tem trazido para alguns fantasmas, algumas versões fantasiosas, e para muitos gestores que não têm essa profundidade no idioma tributário, na questão fiscal, fica às vezes uma conversa muito distante, né, do dia a dia de quem tem que tomar decisões do negócio, que precisa de saber exatamente o que vai mudar na vida deles e como é que isso vai fazer sentido. Então, a ideia de ter esse podcast, né, para falar um pouco mais sobre a realidade, o que a gente tem tangível da reforma tributária para quem está fazendo negócios, né, para quem é um executivo e tem que tomar decisões. E eu acho que vão ser questões muito interessantes aqui, até pelo nível das nossas convidadas. Então, a gente tem aqui com a gente a Thalita Félix. Ela é doutora pela PUC de São Paulo, né? Ela é presidente do Comitê da Reforma Tributária na ABAT e participou tanto do Comitê da Reforma lá no Senado, né? Sendo consultora ali de um dos senadores, quanto foi membro da reforma tributária do Conselho Nacional de Justiça, o comitê que discutiu a reforma também no Conselho Nacional de Justiça. E, além de tudo isso, ela é uma pesquisadora do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas, ou seja, não sabe pouca coisa sobre a reforma e sobre o que está se discutindo em Brasília a respeito disso, né? Thalita, muito obrigado pela sua presença. E temos também aqui com a gente a Meire Rustiger. Consegui falar seu sobrenome direito, Meire? Oh, yes! Ela é advogada pós-graduada em gestão empresarial pela FECAP e hoje trabalha com a gente na Avalara, né? Onde ela é gerente tributária e ajuda a cuidar aí de uma série de detalhes no conteúdo que alimenta os nossos softwares e ajuda aí vários clientes a terem uma vida mais complexa, né, no que se trata de compliance. Meire, muito obrigado também por dedicar esse tempo aqui com a gente para falar sobre a reforma tributária. Muito bem, feitas as apresentações, eu queria começar com uma pergunta simples, mas importante. Então, afinal, em resumo, o que é a reforma tributária? Guilherme, é um prazer estar com você aqui, Meire. Obrigada pelo convite da Avalara, é uma honra e uma responsabilidade representar a ABAT com vocês nesse bate-papo. Afinal de contas, o que é a reforma tributária? O que é a reforma tributária do consumo? A reforma tributária sobre o consumo é uma proposta de simplificação de tributos que atingem todos os entes públicos brasileiros. Tá? Brasileiro. Então, nós temos aqui a substituição, em regra, de 5 tributos por um único tributo que é repartido que tem 2 filhotes. Então, a reforma tributária sobre o consumo, ela tira uma imensa complicação. Meire e eu estávamos conversando agora sobre o papel dela na Avalara com esse tributo, por exemplo, o ICMS, que ela acompanha o ICMS de todos os estados. Sim. Com a reforma tributária, isso acaba, porque esse ICMS, que é dos estados, o ISS dos municípios, o PIS, a COFINS e o IPI, eles serão substituídos por um único tronco normativo, uma única estrutura normativa. Então, nós entendemos sim que isso vai trazer uma simplificação. E aí, Guilherme, o que é interessante? Isto, para o empresário, permite uma maior compreensão do trato tributário nas operações econômicas dele. Perfeito. E quando é que ela começa a ser executada? A Meire está até com uma colinha ali,
que é um cronograma, né, que é o cronograma. complexo. Quais são as etapas principais da reforma, quando ela começa a valer, Fátima? A gente já começa, né? Na verdade, a reforma já começou, né, doutora Thalita? A gente diz isso. E até complementando, né? A reforma tributária, ela não é apenas tributária, né? Ela vai envolver todos os departamentos, praticamente, das empresas, né? Ela envolve, a gente vai falar mais disso, mas ela vai envolver a área de compras, de contratos, de logística. Então, todo mundo vai ter que estar envolvido nisso, né? Na verdade, a partir de 2026, a gente já começa com as alíquotas testes de CBS e IBS, de 0,9 e 0,1. Em 2027, já começa de fato a CBS, substituindo PIS e COFINS, e a partir de 2029, a gente já vai tendo também uma alíquota de IBS aumentada e, em consequência, a alíquota do ICMS diminuída. Então, é bem importante, durante esse período de 2029 a 2032, o contribuinte estar atento, porque todos os anos, né, vai decrescendo a alíquota do ICMS e vai aumentando a alíquota do IBS. Em 2033, nós já estaremos só com um regime, né, que é IBS e CBS, e aí acaba ICMS e ISS. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi, e a gente vai tratar disso depois em mais detalhe lá para frente, segurem aí a emoção, mas a gente vai ter um regime, um sistema novo, que vai ser implementado, né, gradualmente, mas vai manter o atual, que muita gente comenta, e a gente conversando aqui antes, vocês até concordam, que é o sistema mais complexo do mundo. Os dois vão funcionar paralelamente, é isso que eu entendi? Isso. E aí, assim, vou deixar a doutora Thalita falar, mas só na questão de complexidade do ICMS que a gente estava falando, né? Nesse período de transição, a legislação tanto do ICMS como do ISS, ela não vai ficar estanque. Ela vai ser alterada, né? Então, hoje eu cuido na Avalara justamente do conteúdo, né, que alimenta o nosso motor tributário, conteúdo para o cálculo, tanto do ICMS como do ISS. Então, as alíquotas, os benefícios, enfim. E aí a gente vai continuar, né, com esse regime, né, com esses sistemas sendo alterados, com essas legislações, perdão, sendo alteradas durante esse período de transição. Um exemplo agora alguns estados já estão aumentando as alíquotas internas. Entendi. Então, o contribuinte tem que estar atento, não é porque vem a reforma tributária que a gente vai esquecer aí O sistema atual. desse sistema atual. Mas eu queria falar disso depois, com Tá. mais profundidade, só queria ver se eu realmente entendi. Mas, enfim, infelizmente parece que é o que eu acho, que é o que eu temo que vai acontecer. Doutora Thalita, antes da gente vir fazer essa gravação, você comentou com a gente que nós temos, na verdade, 5 reformas, não é uma reforma. Caramba, quais são essas 5 reformas? O que acontece, Guilherme? Nós nunca vivemos um momento de tamanha mudança das regras do jogo tributário no Brasil, como estamos vivendo agora. Isso pode ser visto como um grande desespero ou uma belíssima oportunidade, né? Já que estamos aqui, vamos ver como uma oportunidade. Então, quais são as 5 grandes reformas em matéria tributária? 4 delas dizem respeito ao conteúdo, ao tributo em si. E a quinta, a instrumentalização desse tributo. Quais são as 5 reformas? A primeira é a reforma do consumo, que é que nós estamos discutindo aqui, que nós ouvimos e lemos nas mídias, nos jornais, o tempo todo, que atinge numa dimensão muito maior toda a sociedade e todos os entes públicos. A segunda grande reforma é uma reforma do patrimônio que veio coladinha nessa reforma do consumo, que trata de IPTU, ITCMD e IPVA. Por exemplo, no IPVA, a gente vai ter tributação de embarcações e aeronaves, o que nunca aconteceu no país. Interessante, né? Uhum. Terceira reforma, a tributação da folha de salários, que é uma discussão que vira e mexe, ela aparece nos jornais, que ela impacta sobremaneira setores que empregam muita mão de obra no país. Quarta reforma tributária é a reforma da renda. A reforma da renda, ela já vem acontecendo desde o início do governo federal, desse atual governo, só que ela vem acontecendo fatiadamente. Então, a gente talvez não perceba tanto o impacto dessa reforma. E a quinta reforma é a reforma do processo tributário,
que, em razão do caos da litigiosidade do Poder Judiciário brasileiro, foi feito um diagnóstico em 2021, 2022, e o próprio Conselho Nacional de Justiça fez proposições de anteprojetos legislativos para melhorar a instrumentalização do trato do tributo. Então, é como se, imaginem, tudo no direito é um veículo. Você precisa de um veículo. Então, o veículo é o processo. Tá. Eu vou usar uma moto, eu vou usar um submarino, eu vou usar um trem, um avião, e cada um com uma função. O que vai dentro do veículo é o tributo. Uhum. Então, ambos estão sofrendo modificação hoje, ao mesmo tempo, no país. Caramba. É muito complexo mesmo. E quanto mais a gente vai entendendo e conhecendo, a gente vê com mais clareza essa complexidade, né? Tem muita mudança acontecendo. Mas tem muita coisa ainda em discussão, não é isso? O Congresso ainda tem detalhes, alíquotas. Em que ponto a gente está desse processo hoje? Tá. Nós temos, e só para todo mundo ficarmos todos na mesma Por página, favor. a gente tem uma emenda constitucional que foi alterada em dezembro do ano passado, está no topo da lista da hierarquia, a emenda Uhum. à Constituição. Este ano, nós estamos discutindo duas grandes leis que nós chamamos de complementares. Elas complementam a Constituição. Perfeito. E depois da aprovação dessas duas leis complementares, nós vamos discutir, num terceiro nível hierárquico, a regulamentação destas leis complementares. Uhum. Então, a cada nova discussão, a gente vai desenhando e colorindo o objeto. Tá? Tá. Então, é como se a emenda constitucional é o esqueleto. As leis complementares, elas trazem os órgãos desse ser. E a regulamentação, ela coloca pele, cabelo, cor, ela colore o desenho. Em que pé que nós estamos? Agora, nós aguardamos ainda para este ano a aprovação, no mínimo, de um dos dois projetos de leis complementar, que nós chamamos de 68. Ele traz a estrutura principal do IBS e da CBS. Uhum. O 108 talvez fique um pouco mais complicado ser colocado em votação ainda este ano. Você me perguntou o que falta, como que Não, mas é legal entender um pouco mais isso, né? Assim, estamos no começo de dezembro de Isso. 2024, talvez você assista a isso mais para frente, no futuro, mas hoje, final de 2024, o que a gente tem já definido, né? E em linhas gerais, o que ainda falta definir? O que a Perfeito, gente ainda Guilherme. tem a aprovar? Perfeito. Nós aguardamos para a próxima semana a aprovação do projeto de lei complementar o 68, que são os elementos estruturais do IBS e da CBS. Nós ainda não conhecemos o relatório do senador Eduardo Braga, deve ser apresentado nos próximos dias, com algumas alterações nesse projeto de lei que veio da Câmara. Uhum. O 68 precisa de alguns ajustes. O outro projeto de lei complementar, o 108, acredito eu que ele demande um pouco mais de reparos do que o 68, mas temos que aguardar. Tá. Mas isso significa, então, que tem algum risco da reforma não ser executada, não ser aprovada, de não ter reforma? Ou o principal já está aprovado e a gente está definindo esses detalhes? Guilherme, reforma tributária é direito posto, não é mais proposto. Não é algo que se espera, já aconteceu. É fato. Nós estamos agora lidando com uma questão curta, eu vou dizer temporal, mas é um tempo curto de aprovação. Perfeito. Ou seja, não tem mais volta atrás. Não. E nem podemos ter, né, Guilherme? Nem podemos ter. Sim. Muito bem, mas eu até dei uma provocada nisso, porque a gente ouve algumas questões aí pelo mercado, tem pessoas comentando uma certa dúvida em relação à efetividade da reforma e até a possibilidade dela ser discutida, contestada judicialmente, né? De haver uma judicialização, perdão.
da reforma tributária porque é Brasil, tá, isso não vai para frente, não vai acontecer. Qual é a possibilidade de vir uma decisão contrária à reforma ou postergando a sua implementação? Guilherme, judicialização haverá, sem sombra de dúvidas. Recentemente já teve uma provocação de um elemento específico do texto de lei, mas você fez uma pergunta você fez um comentário, uma pergunta fundamental agora. Para aqueles que acreditam assim nisso, a grande problemática é que essas pessoas não se prepararão. E o mercado, a economia, os empresários já precisam colocar esta reforma tributária dentro da sua estrutura de planejamento econômico. Já precisam colocar. De acordo com o atual cronograma, que talvez tenha um problema de cumprimento, sim, eu acredito nisso, mas se nós observarmos o atual cronograma, dentro de 12 meses, 2026, nós já teremos pagamento de tributo na nova sistemática. E a grande questão não é apenas o pagamento de 1% de alíquota, que vai ser o primeiro ano, mas é como que a programação empresarial vai lidar com o novo sistema tributário. Porque vai mudar toda a estrutura de custos dos bens e serviços. Então, esses empresários precisam se utilizar das novas tecnologias para compreender o que está por vir em termos de econômicos para os seus planejamentos. Isso é imprescindível. Eu diria, com todo respeito, que chega a ser uma irresponsabilidade lidar com a reforma tributária dessa maneira. Inclusive, do ponto de vista tecnológico, né, a gente já tem mudanças, né, na nota técnica da nota eletrônica, uma nota técnica exclusiva com a composição do IBS, do IS e da CBS, com os campos, né, para colocar esses tributos. Essa nota técnica ela entra em versão de produção a partir de setembro do ano que vem e para já usar a partir de janeiro, né? Caso tudo corra dentro do cronograma que está sendo pensado. Então, para sistemas, se a gente falar em termos de sistemas, 1 ano não é nada. Para adequação de sistemas, 1 ano não é nada. Então, assim, o pessoal que mexe com tecnologia tem que estar atento. E a tecnologia, o departamento fiscal, o departamento contábil, vai ter que aprender a lidar com esses novos campos, com essa nova tecnologia. Então, não tem como esperar, né? Na Valar, a gente já está debruçado tanto em cima desses mapeamentos de campos novos, como também nos cálculos, né? O que a gente vai apresentar de cálculo no motor, como isso vai ser mudado, porque não se tem mais tempo. Então, na minha visão, quem não começou a pensar, aliás, quem não começou a trabalhar com a reforma tributária já está um pouco atrasado, se não bastante, né? Então, eu acho que não tem como arriscar, não tem como o empresário arriscar, vamos ver como no Brasil tudo prorroga, né? Vamos ver se prorroga. Se isso não acontecer, né? Qual o risco que ele tem aí, né? Muito bem. Vou colocar uma situação hipotética aqui para vocês, tá? Principalmente para a doutora Thalita, que trabalha com consultoria também, enfim. A gente vai se sentir mais confortável com essa questão do que a doutora Meire. Vamos considerar que a gente encontra aí um empresário mais ousado, mais agressivo, que decide fazer uma aposta. Fala, não, eu vou apostar contra a reforma tributária. Eu não vou investir em nenhuma mudança de sistema, nenhuma mudança. Eu vou colocar minhas fichas acreditando que a reforma não vai acontecer no final, porque mexe com muitos poderes, mexe com estados, com município, tem muita coisa aí em jogo, isso vai melar. Mas decide antes fazer uma consulta formal a advogados que entendem e fala, qual é o risco que eu tenho? Qual seria a sua resposta, doutora Thalita? Guilherme, olha que curioso, eu já vivenciei essa situação. E a minha resposta foi, para alguns empresários, eles vão perder espaço.
eles vão perder competitividade. Porque, e é interessante, né, Meire, você fez um comentário, e vale lembrar, a mudança nesse sistema, ela é tão grande, ela é tão grandiosa, que ela muda a tributação do ciclo econômico, da cadeia econômica. Ela muda os custos de aquisição. Ela muda a tributação dentro da empresa e ela muda a tributação daquela empresa dentro da cadeia econômica. Então, o empresário que não se atentar a isso, ele vai ter prejuízo. É inevitável, porque se ele continuar fazendo uma programação para as atividades empresariais dele, olhando apenas para o atual sistema, ele vai ter um problema com estoque, ele vai ter um problema com novos investimentos, ele pode perder o timing de alguns benefícios de conhecer a reforma e de se estruturar melhor. Eu acho que é um prejuízo absurdo. Por isso que eu usei até um termo, eu acho que isso chega a ser irresponsável. Muito bom, perfeito. E essa resposta nos leva a um ponto que é uma das principais questões desse podcast. Afinal, qual vai ser o impacto da reforma tributária nos negócios? Mas eu quero ouvir isso depois, na segunda parte dessa conversa. Você que está nos vendo aí, não perca essa conversa. Dá um break agora, mas a gente retorna em mais alguns dias com a segunda parte desse incrível podcast que tenta explicar quais são os impactos, o que deve ser feito e como o gestor deve lidar com a reforma tributária.